Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Convido você a fazer um exercício simples de imaginação, mas que carrega o peso de toda a frustração da nossa espécie. Olhe para o céu noturno. Escolha a estrela mais brilhante que você puder ver. Talvez seja Sirius, ou talvez você esteja olhando na direção de Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso próprio Sol. Próxima Centauri, a vizinha de Porta da Terra, está localizada a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Em termos astronômicos, isso é no nosso quintal. É logo ali. Mas se usássemos a nossa tecnologia mais rápida atual, a venerável sonda Voyager 1, que está viajando a impressionantes 60 mil quilômetros por hora, levaríamos mais de 70 mil anos para chegar até lá. 70 mil anos! Isso é mais tempo do que toda na história da civilização humana registrada, desde as primeiras pinturas nas cavernas até o momento em que você clicou neste vídeo. E essa é apenas a estrela mais próxima. Se quisermos ir a Andrômeda, nossa galáxia vizinha, a luz leva 2 milhões de anos para fazer a travessia. Essa é a grande tragédia existencial da exploração espacial. O universo é um lugar maravilhoso, cheio de planetas exóticos, nebulosas coloridas, buracos negros fascinantes e mistérios profundos esperando para serem resolvidos. Mas é um lugar onde as coisas estão terrivelmente, desesperadoramente distantes umas das outras. Nós somos prisioneiros da distância. E o carcereiro dessa prisão de segurança máxima é a velocidade da luz. Albert Einstein, o pai da física moderna, nos disse com sua relatividade especial que nada, absolutamente nada que tenha massa, pode viajar mais rápido que a luz. Isso impõe um limite de velocidade cósmico, uma barreira invisível que torna qualquer sonho de um império galáctico ou de uma federação de planetas logisticamente impossível. Mesmo se viajarmos a 99% da velocidade da luz, a galáxia é grande demais para ser governada ou explorada em uma vida humana. Estamos condenados a nascer, viver e morrer no nosso pequeno pálido ponto azul, a menos que Einstein estivesse escondendo uma chave debaixo do tapete. A menos que exista uma maneira de trapacear, não quebrando a barreira da luz, porque as leis da física são rígidas quanto a isso, mas contornando-a. Todos vocês já viram a cena clássica em filmes de ficção científica como Interestelar, O Horizonte de Eventos ou De Volta para o Futuro. O cientista, tentando explicar como a nave vai viajar tão rápido, pega uma folha de papel comum. Ele desenha 2 pontos nas extremidades opostas do papel, rotulando-os de ponto A, Terra, e ponto B, uma estrela distante. A distância entre eles, a linha reta no papel, é longa. A luz levaria milhares de anos para percorrê-la. Mas então, o cientista faz a mágica. Ele dobra o papel ao meio, de modo que o ponto A toque fisicamente o ponto B. Ele pega uma caneta e fura o papel, criando um túnel que conecta os 2 lados instantaneamente. Esse furo no papel, essa ponte através de uma dimensão superior, é o que chamamos de buraco de minhoca. Na linguagem técnica e elegante da relatividade geral, nós o chamamos de ponte Einstein-Rosen. É o sonho dourado de qualquer físico teórico e a esperança final de qualquer explorador espacial. É o metrô do cosmos. Um túnel que corta o tecido do espaço-tempo, permitindo que você entre em uma estação em Nova York e saia em uma estação em Tóquio, ou entre na órbita da Terra e saia na órbita de um buraco negro em Andrômeda, em questão de segundos ou minutos. E o melhor de tudo, você não violou a velocidade da luz, porque você não viajou através do espaço. Você viajou com o espaço dobrado. Você pegou um atalho geodésico. Parece perfeito. Parece a solução matemática elegante para sua nossa solidão cósmica. As equações de Einstein permitem isso. A geometria permite isso. Mas a tese que vou apresentar e defender neste vídeo, de 1 hora e 40 minutos, é desoladora e vai contra tudo o que Hollywood nos ensinou. É fisicamente impossível para um ser humano ou para qualquer nave espacial feita de matéria entrar e atravessar um buraco de minhoca natural. A ficção científica nos enganou.
Ela nos mostrou o buraco de minhoca como uma porta passiva, um arco de pedra estável e silencioso flutuando no espaço, esperando para ser atravessado por heróis corajosos. Mas a relatividade geral, quando analisada com rigor, nos diz que um buraco de minhoca não é uma porta. Ele é uma boca violenta, instável, dinâmica e faminta que odeia estar aberta. A física fundamental dessas estruturas dita que elas sofrem de uma instabilidade catastrófica. No momento exato em que um buraco de minhoca se forma naturalmente no tecido do espaço-tempo, a gravidade colossal das suas próprias paredes tenta fechá-lo. E não é um fechamento lento e gracioso como uma porta automática de shopping. A garganta do buraco de minhoca, a parte estreita do túnel que conecta os dois universos ou as duas regiões, colapsa e se pinça a uma velocidade comparável à da luz. Se você tentar entrar, você não vai sair do outro lado em um novo mundo cheio de esperança. Você vai dar de cara com uma singularidade. Você será esmagado entre as paredes do espaço-tempo que estão se fechando como uma guilhotina cósmica. A instabilidade do buraco de minhoca é um dos problemas mais difíceis e frustrantes da física teórica. É como se o universo nos mostrasse a saída, mas colocasse uma armadilha mortal na soleira da porta. Para manter essa garganta aberta, para impedir que a gravidade esmague a sua nave em um ponto de densidade infinita, você precisaria de algo que viola as intuições mais básicas da realidade cotidiana. A gravidade normal é atrativa. Ela quer puxar as paredes do túnel para dentro, fechando-o. Para combater isso, você precisaria de antigravidade. Você precisaria de algo que empurre as paredes para fora. Você precisaria de energia negativa. Você precisaria de matéria exótica. Estes são ingredientes que a matemática de Einstein permite em teoria, mas que a natureza parece não estocar nas prateleiras do universo em quantidades macroscópicas. Nós nunca encontramos um pedaço de matéria exótica flutuando por aí. Sem esse material mágico para agir como as vigas de sustentação do túnel, o buraco de minhoca é efêmero. Ele nasce e morre em uma fração de segundo tão pequena que nem mesmo um fóton de luz consegue atravessá-lo a tempo. A tentativa de travessia é, portanto, um suicídio garantido. Você veria a luz do outro lado, a promessa do destino, mas assim que cruzasse o horizonte de eventos da entrada, o horizonte de saída se fecharia mais rápido do que você poderia se mover em direção a ele. Você ficaria preso em um bolso de espaço-tempo que está encolhendo para o nada. Neste vídeo, vamos dissecar essa armadilha matemática com precisão cirúrgica. Vamos voltar a 1935, num momento crucial da história da ciência, quando Albert Einstein e seu aluno Nathan Rosen tropeçaram nessa ideia quase por acidente. Eles não estavam tentando criar um portal para o hiperespaço para naves estelares. Eles estavam tentando modelar um elétron como uma bolha no espaço-tempo para se livrar das singularidades. Mas as equações, como um gênio saindo da lâmpada, lhes deram uma ponte entre dois pontos do universo. Vamos entender a geometria da garganta. Como o espaço se curva para conectar dois lugares distantes. Como é possível que o interior seja maior que o exterior? Vamos analisar o trabalho revolucionário de Kip Thorne e seus alunos na década de 1980. Foi Kip Thorne, provocado por seu amigo Carl Sagan, que na época estava escrevendo o livro Contato e precisava de uma maneira cientificamente plausível para sua heroína viajar até Vega. Quem fez a pergunta proibida? O que seria necessário para tornar essa ponte atravessável? O que a física exige para manter a porta aberta? A resposta que Thorne encontrou chocou a comunidade científica e abriu as portas para a física especulativa da matéria exótica e da energia negativa. E, finalmente, vamos olhar para os perigos que vão além do colapso gravitacional. Vamos falar sobre a radiação mortal que se acumula no túnel, transformando-o em um forno de micro-ondas cósmico. Vamos falar sobre as forças de maré que espaguetificariam você antes mesmo de entrar. E, claro, o paradoxo final, a cereja no bolo da impossibilidade. Se buracos de minhoca permitem viagens mais rápidas que a luz, eles também permitem, inevitavelmente, viagens no tempo.
E se eles permitem viagens no tempo, o universo pode ter um mecanismo de defesa automático, a conjectura de proteção cronológica proposta por Stephen Hawking, que destrói o buraco de minhoca no exato momento em que ele se torna uma máquina do tempo, para impedir que você volte e mate seu avô, preservando assim a sanidade da causalidade. A viagem através do buraco de minhoca não é um passeio tranquilo por um túnel de luzes coloridas e música orquestral. É uma corrida desesperada contra uma geometria que quer aniquilar você. É uma batalha contra a própria estrutura da causalidade e da gravidade. Nós olhamos para esses túneis matemáticos nos quadros negros de Princeton e Caltech e vemos liberdade, vemos o futuro da humanidade entre as estrelas. Mas o universo olha para eles e vê uma violação das regras, uma ferida no tecido da realidade que precisa ser cicatrizada o mais rápido possível. Preparem-se para entrar na dobra. Mas cuidado, a porta está se fechando e ela corta mais afiado que qualquer lâmina feita de átomos. Bem-vindos à instabilidade do buraco de minhoca. Para compreendermos a profundidade da armadilha que o universo montou para nós, precisamos deixar de lado as naves espaciais brilhantes e os efeitos especiais de Hollywood por um momento. Precisamos viajar no tempo, não através de um buraco de minhoca, mas através da história, voltando para o ano de 1935. O cenário é o Instituto de Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey. Albert Einstein, já uma celebridade mundial e o ícone da genialidade, estava vivendo uma espécie de exílio intelectual. O mundo da física estava pegando fogo com a revolução quântica, liderada por Bohr, Heisenberg e Schrödinger, que dizia que o universo era governado pelo acaso, pela probabilidade e pela incerteza. Einstein, como muitos sabem, detestava essa ideia. Ele acreditava em um universo determinístico, geométrico e elegante. Ele passava seus dias tentando encontrar a teoria do campo unificado, uma estrutura matemática única que unisse a gravidade e o eletromagnetismo, explicando tudo, desde o átomo até a estrela, sem precisar jogar dados com Deus. Foi nesse contexto de busca pela ordem suprema que Einstein, junto com seu jovem e brilhante assistente Nathan Rosen, tropeçou em algo bizarro. Eles não estavam procurando por portais para viajar mais rápido que a luz. Eles não estavam interessados em viagens no tempo. Na verdade, a ironia suprema é que eles estavam tentando se livrar de algo que odiavam: as singularidades. Veja, a relatividade geral, publicada em 1915, tinha um bug no sistema. Karl Schwarzschild, um físico alemão que servia no fronte russo durante a Primeira Guerra Mundial, havia encontrado a primeira solução exata para as equações de Einstein. Essa solução descrevia o campo gravitacional ao redor de uma massa esférica concentrada, como uma estrela, mas a solução de Schwarzschild tinha um demônio escondido no seu centro. Se você comprimisse a massa da estrela em um espaço pequeno o suficiente, o que hoje chamamos de raio de Schwarzschild, a matemática enlouquecia. No centro exato, no ponto onde o raio é igual a zero, a densidade se tornava infinita. A curvatura do espaço-tempo se tornava infinita. As leis da física quebravam. Isso é uma singularidade. Shutterstock Einstein odiava singularidades. Ele achava que elas eram uma abominação, um sinal de que a teoria estava incompleta. Para ele, a natureza não podia permitir lugares onde a matemática parasse de funcionar. Pontos de densidade infinita não deveriam existir no mundo real. Então, em 1935, Einstein e Rosen escreveram um artigo intitulado O Problema da Partícula na Teoria da Relatividade Geral. O objetivo deles era modelar uma partícula elementar, como um elétron, não como um ponto singular perigoso, mas como uma estrutura geométrica suave. A ideia genial deles foi a seguinte: e se, ao chegarmos perto do fundo do poço gravitacional, ao invés de batermos em um ponto final, a singularidade, o espaço se curvasse de tal forma que se abrisse novamente? E se o fundo do buraco negro não fosse um fim, mas uma garganta que se conectasse a outro lugar? Imagine uma folha de borracha esticada, representando o espaço-tempo. Se você colocar uma bola de boliche nela,
ela afunda, criando um vale. Se a bola for infinitamente pesada e pequena, ela cria um furo sem fundo. Einstein e Rosen propuseram uma topologia diferente. Imagine que você tem duas folhas de borracha paralelas. Você cria um funil profundo na folha de cima e um funil profundo na folha de baixo. Então, você corta as pontas dos dois funis e os costura juntos. Agora, você não tem mais um buraco sem fundo. Você tem um tubo. Você tem uma ponte que conecta a folha de cima com a folha de baixo. Matematicamente, eles realizaram uma transformação de coordenadas que removeu a singularidade do centro e a substituiu por essa conexão contínua. Eles chamaram isso de ponte. A ponte Einstein-Rosen. Para Einstein, isso era um triunfo teórico, porque eliminava o ponto de densidade infinita. O elétron, na visão dele, não era um ponto, mas uma pequena ponte no tecido do espaço-tempo, onde as linhas de campo elétrico entravam por uma boca e saíam pela outra. Ele achava que tinha resolvido a física das partículas com a geometria. Ele estava errado sobre o elétron, mas, sem saber, tinha acabado de desenhar a planta baixa da primeira máquina de teletransporte do universo. O que eles criaram no papel foi uma conexão entre duas regiões planas e assintóticas do espaço-tempo. Vamos visualizar o que isso significa em termos cosmológicos. De um lado da ponte, você tem um buraco negro. A gravidade é atrativa, puxando tudo para dentro de um horizonte de eventos do qual nada, nem a luz, pode escapar. Mas, se você cair nesse buraco negro e atravessar a ponte Einstein-Rosen, onde você sai? A matemática da solução de Schwarzschild, estendida, nos mostra que o outro lado da ponte é uma imagem espelhada do buraco negro. É uma região onde o tempo e o espaço fluem para fora. É um lugar onde nada pode entrar, apenas sair. Nós chamamos esse objeto teórico de buraco branco. Portanto, a ponte Einstein-Rosen original, em sua forma mais pura, conecta um buraco negro em um universo, ou em uma região do nosso universo, a um buraco branco em outro universo, ou em outra região distante. A matéria entra pelo buraco negro, atravessa o túnel, a garganta e é cuspida pelo buraco branco. Parece fantástico. Parece que encontramos a nossa estrada interestelar. Basta encontrar um buraco negro, mergulhar nele e seremos ejetados em outra galáxia através do buraco branco. Certo? Errado. E aqui começa a tragédia da instabilidade. O problema com a ponte Einstein-Rosen de 1935 é que ela é uma solução de vácuo. Ela foi derivada assumindo que não há matéria viajando através dela. É uma estrutura geométrica pura e estática. Mas assim que tentamos entender a dinâmica dessa ponte, ou seja, como ela se comporta ao longo do tempo, descobrimos algo aterrorizante. A ponte não é um túnel fixo, como o Eurotúnel sob o Canal da Mancha. Ela é um objeto vivo e pulsante. A geometria de Schwarzschild é dinâmica dentro do horizonte de eventos. Imagine o processo de formação desse buraco de minhoca. A garganta começa com diâmetro zero, se abre até um diâmetro máximo e depois se contrai novamente para zero. Para atravessar de um universo para o outro, você precisa entrar na boca do buraco negro, viajar pela garganta e sair pelo buraco branco. No entanto, a velocidade com que a garganta se abre e se fecha é rápida demais. Tão rápida que nem mesmo a luz consegue fazer a travessia a tempo. Vamos usar uma analogia para visualizar esse pesadelo geométrico. Imagine que a ponte Einstein-Rosen é uma porta de guilhotina que separa 2/4. A porta se abre muito rápido e bate com uma força infinita logo em seguida. Você está em 1/4, o universo A, e quer ir para o outro, o universo B. Você vê a porta abrir. Você corre em direção a ela na velocidade máxima possível, a velocidade da luz. Mas a física da ponte dita que o tempo que a porta permanece aberta é menor do que o tempo que a luz leva para atravessar a espessura da porta. O resultado é catastrófico. No momento em que você está no meio da travessia, a garganta se pinça. A singularidade, que Einstein tentou evitar, se forma novamente no momento do esmagamento. Qualquer coisa,
Seja uma nave, um astronauta ou um fóton que tente atravessar a ponte Einstein-Rosen, será inevitavelmente esmagada pela contração do espaço-tempo. Você não sai no buraco branco, você morre na garganta. Na verdade, a análise moderna usando diagramas de Penrose-Carter mostra que o buraco negro e o buraco branco estão causalmente desconectados para qualquer observador que viaje abaixo da velocidade da luz. A ponte aparece no mapa, mas é uma ponte para lugar nenhum. É uma miragem matemática. Ela existe como uma possibilidade geométrica, mas é funcionalmente intransponível. Foi somente na década de 1950 que o físico John Archibald Wheeler, um dos gigantes da relatividade e mentor de Richard Feynman e Kip Thorne, revisitou esse conceito. Wheeler estava interessado na estrutura do espaço-tempo em escalas muito pequenas, a chamada espuma quântica. Ele percebeu que, na escala de Planck, o espaço poderia ser turbulento, cheio de buracos e alças que se formam e desaparecem. Wheeler não gostava do nome ponte. Ele procurava algo mais descritivo. Ele usou uma analogia famosa. Imagine uma maçã. A superfície da maçã representa o nosso universo curvo. Uma formiga andando sobre a maçã é um viajante convencional. Para ir de um lado ao outro, ela precisa percorrer toda a circunferência. Mas um verme, worm, pode furar a maçã e criar um túnel direto através do miolo. O verme chega ao outro lado muito mais rápido que a formiga. Assim, nasceu o termo wormhole, buraco de minhoca. Wheeler trouxe o conceito da escala galáctica para a escala quântica. Ele sugeriu que talvez existam microburacos de minhoca surgindo e desaparecendo a todo momento ao nosso redor, na espuma do espaço-tempo. Mas, novamente, a instabilidade reinava. Esses microtúneis evaporariam em frações de segundo. Se tentássemos expandi-los para um tamanho macroscópico, eles colapsariam instantaneamente. Então, por décadas, o buraco de minhoca permaneceu como uma curiosidade de museu. Era uma peça bonita de matemática, um artefato da mente de Einstein, mas fisicamente inútil para a exploração espacial. Era considerado um beco sem saída. Os físicos olhavam para as equações e diziam: sim, a ponte existe no papel, mas a gravidade sempre vence. A gravidade é atrativa. Ela quer fechar o buraco. Não há nada no universo conhecido que possa empurrar as paredes para fora e manter a porta aberta por tempo suficiente para uma nave passar. Parecia o fim do sonho. A relatividade geral, a mesma teoria que previu a ponte, parecia proibir o seu uso. Era como se o universo estivesse zombando de nós, mostrando-nos o atalho, mas colocando uma placa de entrada proibida escrita com as leis da física fundamental. A situação permaneceu estagnada até meados da década de 1980. O conceito de ponte Einstein-Rosen era ensinado em aulas de pós-graduação como um exemplo de geometria exótica, mas nunca como uma possibilidade de engenharia. A conexão buraco negro-buraco branco era vista como uma idealização matemática que não se formaria na natureza porque estrelas reais colapsam e formam buracos negros. Mas não há processo conhecido que forme a saída do buraco branco ao mesmo tempo. O sonho do atalho interestelar estava morto e enterrado sob toneladas de artigos sobre singularidades e colapso gravitacional. Mas a ciência, meus amigos, funciona de maneiras misteriosas. Às vezes, a inspiração não vem de uma nova equação, mas de uma história, de um romance. Foi preciso um telefonema de um astrônomo famoso para um físico teórico brilhante para mudar tudo. Foi preciso que Carl Sagan ligasse para Kip Thorne e fizesse uma pergunta que, à primeira vista, parecia ingênua, mas que acabou revolucionando a nossa compreensão da gravidade. Sagan queria saber: existe alguma maneira, qualquer maneira, de fazer isso funcionar? De burlar a instabilidade? E para responder a isso, Thorne teve que olhar para além da matéria comum. Ele teve que invocar o lado sombrio da energia. Mas essa revolução, essa busca pela chave proibida que poderia estabilizar a ponte instável de Einstein e Rosen, é o tema da nossa próxima parte. Por enquanto, ficamos com a imagem desoladora de 1935.
Um túnel magnífico que conecta as estrelas, mas que se fecha como uma armadilha mortal no instante em que tentamos tocá-lo. A origem do buraco de minhoca é, infelizmente, a origem de uma impossibilidade. Para compreendermos a verdadeira natureza da armadilha mortal que chamamos de buraco de minhoca, precisamos mergulhar nas entranhas da força mais familiar e, ao mesmo tempo, mais implacável do universo: a gravidade. Até agora falamos sobre a geometria, sobre como o papel se dobra e como a ponte se forma teoricamente. Mas a geometria não é uma estrutura estática feita de mármore. No universo de Einstein, a geometria é feita de tecido, um tecido elástico, dinâmico e responsivo. E a força que dita a forma desse tecido é a gravidade. O problema fundamental, a razão pela qual o sonho da viagem interestelar instantânea se transforma em um pesadelo de esmagamento, reside na própria definição do que é a gravidade para a matéria comum. Todos nós aprendemos na escola, desde os tempos de Isaac Newton, que a gravidade é uma força atrativa. A Terra puxa a maçã, o Sol puxa a Terra, a galáxia mantém as estrelas unidas. Na relatividade geral, traduzimos essa atração como curvatura. A matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. E aqui está o ponto crucial. A matéria comum, os átomos que compõem o seu corpo, o titânio que compõe a sua nave espacial, o hidrogênio que queima nas estrelas, possui massa positiva e energia positiva. E massa positiva gera uma curvatura atrativa. Ela quer aglomerar as coisas. Ela quer puxar tudo para um centro comum. Agora aplique isso à arquitetura de um buraco de minhoca. O que é um buraco de minhoca? É um túnel. E como qualquer túnel, ele tem paredes, ele tem uma estrutura. A parte mais crítica dessa estrutura é o que chamamos de garganta. É a seção mais estreita da ampulheta, o ponto de conexão exato entre os dois universos ou as duas regiões do espaço. Para que o buraco de minhoca seja atravessável, essa garganta precisa estar aberta. Ela precisa ter um diâmetro definido e estável. Mas pense na gravidade gerada pela própria energia que criou o buraco. Se for um buraco de minhoca natural, nascido do colapso de uma estrela ou de flutuações quânticas normais, a gravidade ali é colossal. E o que essa gravidade quer fazer? Ela quer atrair. Ela quer puxar as paredes da garganta uma em direção à outra. Não existe nada na física clássica, nada na matéria bariônica normal que impeça esse movimento. Não há pilares de concreto cósmico para segurar o teto. Portanto, a tendência natural, inevitável e violenta de qualquer concentração de massa-energia positiva é o colapso. O buraco de minhoca sofre de uma instabilidade dinâmica intrínseca. No exato momento em que ele nasce, ele já começa a morrer. Ele começa a se estrangular. Vamos visualizar o cenário de terror que um astronauta enfrentaria. Imagine que você detectou um buraco de minhoca. Ele parece estável à distância. Você vê a luz das estrelas de outra galáxia distorcida através dele, como se olhasse através de uma bola de cristal flutuante. A promessa de aventura é irresistível. Você liga os motores da sua nave e se dirige à entrada. Aqui entra o conceito de perturbação. Na física teórica, muitas vezes resolvemos equações para o vácuo, ou seja, um universo onde nada acontece, onde não há viajantes. Nessas soluções idealizadas, talvez, apenas talvez, o buraco pudesse ficar aberto por um tempo. Mas o universo real é sujo. O universo real tem você. No momento em que a sua nave entra no campo gravitacional do buraco de minhoca, você adiciona massa ao sistema. Você adiciona energia. Mesmo que a sua nave seja pequena comparada a uma estrela, a sua presença perturba o equilíbrio delicado daquela geometria. A sua própria massa age como um gatilho. A gravidade da sua nave interage com a gravidade do buraco. E a resposta do buraco de minhoca a essa intrusão é o colapso acelerado. É uma armadilha perfeita. A porta só fica aberta enquanto ninguém tenta passar por ela. No momento em que você tenta passar, o seu próprio peso na soleira faz a estrutura desabar. Você é o arquiteto da sua própria destruição. E quão rápido é esse colapso?
Essa é a parte que confunde a intuição humana. Estamos acostumados com desmoronamentos que podemos ver e ouvir, como um prédio caindo ou uma caverna desabando. Mas no reino da relatividade geral, os processos gravitacionais extremos acontecem na escala de tempo da luz. A garganta do buraco de minhoca se contrai a uma velocidade relativística. Vamos supor que você entre no buraco. Você vê a saída. Ela está logo ali, a alguns quilômetros de distância. Você acelera, mas o espaço através do qual você está viajando está se alongando e se estreitando simultaneamente. A saída se afasta de você mais rápido do que a luz. É como tentar alcançar o horizonte. Por mais rápido que você corra, ele se afasta. Mas, ao contrário do horizonte da Terra, aqui as paredes laterais estão se fechando. O colapso acontece tão rápido que antes que um fóton de luz, emitido pela frente da sua nave, possa chegar à saída, a garganta já se pinçou. O caminho deixa de existir. O buraco de minhoca se divide em dois. A conexão é cortada. O que antes era um túnel vira dois buracos negros, singulares e desconectados. E onde você está? Você está preso no lado de dentro do horizonte de eventos de um buraco negro recém-formado. Toda a massa que formava a garganta agora está caindo sobre você. Você está sendo esmagado em direção a uma singularidade. Não há chegar ao outro lado. Há apenas a transição de um espaço aberto para um ponto de densidade infinita. Mas a morte por esmagamento na singularidade é apenas o final da história. Antes disso, durante a breve tentativa de travessia, você teria que lidar com as forças de maré. Muitas pessoas acham que a gravidade só puxa você para baixo. Mas em campos gravitacionais intensos, a gravidade varia drasticamente de 1 centímetro para outro. Imagine que você está caindo pés primeiro em direção à garganta. A gravidade nos seus pés é imensamente mais forte do que a gravidade na sua cabeça, porque seus pés estão 1,5 metro mais próximos do centro de massa concentrada. Essa diferença de força cria uma tensão brutal. Os seus pés são puxados com uma aceleração de milhares de G, enquanto sua cabeça é puxada com menos força. O resultado é o que os físicos chamam, com um humor macabro, de espaguetificação. O seu corpo é esticado verticalmente como um fio de macarrão. Seus ossos se quebram, seus músculos se rasgam, seus vasos sanguíneos estouram. Simultaneamente, há uma compressão horizontal. Como todas as linhas de atração apontam para o centro, os seus ombros são empurrados um contra o outro. Você é espremido pelos lados e esticado pelo comprimento. Em um buraco de minhoca instável, essas forças de maré podem ser infinitas nas paredes da garganta. Portanto, muito antes de a garganta se fechar e esmagar sua nave, a própria geometria do espaço já teria transformado sua nave e seu corpo em uma corrente de átomos superaquecidos. Você entraria como um explorador biológico e terminaria como um fluxo de plasma subatômico. Há também um aspecto temporal fascinante e aterrorizante nesse colapso. Devido à dilatação do tempo gravitacional, o efeito que vimos em Interestelar, onde 1 hora em um planeta equivale a 7 anos na Terra, o tempo dentro da garganta flui de maneira diferente. Para um observador externo seguro, vendo você entrar, você pareceria congelar no horizonte, desaparecendo lentamente. Eles nunca veriam o seu fim. Mas para você, o viajante, o tempo corre normalmente no seu relógio de pulso. E nesse tempo normal, o universo ao seu redor enlouquece. À medida que a garganta colapsa, a energia do vácuo e a radiação que entram junto com você sofrem um efeito chamado Blue Shift, desvio para o azul. A luz que cai no buraco ganha energia. Como o buraco está colapsando, essa energia se concentra em um volume cada vez menor. A luz visível se torna ultravioleta. O ultravioleta se torna raios-X. Os raios-X se tornam raios gama. No momento final, antes do fechamento total, a garganta do buraco de minhoca se torna um forno de radiação gama, de intensidade infinita. Mesmo que a sua nave fosse indestrutível contra a gravidade, você seria vaporizado pela luz que entrou no túnel com você.
é a suprema ironia. A luz que deveria iluminar o seu caminho se torna o fogo que incinera a sua existência. Essa instabilidade é tão robusta nas equações de Einstein que, por décadas, foi considerado o ponto final da discussão. O físico John Wheeler, que cunhou o termo buraco de minhoca, argumentava que essas estruturas não poderiam existir no universo macroscópico. Elas seriam apenas flutuações quânticas, bolhas que aparecem e somem na escala de Planck, bilhões de vezes menores que um elétron. Tentar ampliar uma dessas bolhas para que um humano passasse seria como tentar inflar uma bolha de sabão até o tamanho do Sol. A tensão superficial, neste caso, a gravidade, a destruiria instantaneamente. A visão predominante era: buracos de minhoca são ficção matemática. A gravidade é a mestre, e a gravidade diz não. E por que a gravidade é tão teimosa? Porque a gravidade é, em última análise, a curvatura causada pela energia. E no nosso universo, toda a energia que conhecemos é positiva. Massa é energia. E o MC2. A massa é positiva. Radiação é energia. Fótons têm energia positiva. Calor é energia. Energia cinética é energia positiva. Tudo o que compõe a realidade tangível curva o espaço de uma maneira convergente. Pense em lentes. Uma lente convexa, positiva, foca a luz em um ponto. A gravidade age como uma lente convexa no espaço-tempo. Ela foca as linhas de universo, fazendo-as colidir. Um buraco de minhoca atravessável precisa do oposto. Ele precisa ser uma lente divergente. Ele precisa espalhar as linhas de universo. Ele precisa empurrar as paredes da garganta para fora, criando uma antigravidade local que combata o colapso. Para manter a garganta aberta, você precisa de algo que tenha densidade de energia menor que zero. Você precisa de energia negativa. Agora pare e pense no absurdo dessa frase. Energia menor que zero. Não estamos falando de carga elétrica negativa ou de dívida bancária. Estamos falando de ter menos energia do que o vácuo absoluto. Se a gravidade esmagadora é causada pela energia positiva de tudo o que existe, a única maneira de parar o colapso é introduzir algo que não deveria existir. É aqui que a história muda. É aqui que saímos do impossível clássico e entramos no reino do improvável quântico. Porque, embora a física clássica diga que a energia deve ser sempre positiva, a mecânica quântica, a criança rebelde da física, tem algumas brechas nas suas regras. Foi exatamente nessa brecha que Kip Thorne enfiou o pé quando Carl Sagan lhe fez aquela pergunta fatídica. Thorne percebeu que para salvar a heroína do livro de Sagan da morte certa por espaguetificação e colapso gravitacional, ele precisava dopar a garganta do buraco de minhoca com uma substância exótica. Ele precisava revestir as paredes do túnel com um material que repelisse a gravidade. Ele chamou isso de matéria exótica. E a descoberta de que a matéria exótica não é apenas uma invenção de escritores, mas algo que pode ser descrito matematicamente e talvez até criado em laboratório, em quantidades microscópicas, mudou o jogo. Mas não se iludam. A descoberta teórica da matéria exótica não resolve o problema da engenharia. Ela apenas troca uma impossibilidade, violar a geometria, por outra, encontrar um material que viola a intuição. O colapso gravitacional é a regra. A estabilidade é a exceção milagrosa que exige um custo energético bizarro. Sem a matéria exótica, a gravidade vence. Sempre. Sem a matéria exótica, o buraco de minhoca é apenas um buraco negro com um defeito de fabricação que se corrige matando o visitante. Nesta sessão, vimos como o universo conspira para fechar a porta. A gravidade, as forças de maré e a radiação trabalham em uníssono para garantir que o atalho permaneça fechado. Mas e se? E se conseguíssemos a tal energia negativa? O que ela é? Onde a encontramos? Será que o efeito Casimir é a chave para abrir os portões das estrelas? Na próxima parte, vamos explorar a chave proibida. Vamos deixar a gravidade esmagadora para trás e entrar no mundo bizarro da antigravidade quântica. Vamos ver como Kip Thorne desenhou o mapa
para manter a garganta aberta. E qual é o preço astronômico que teríamos que pagar por isso? Preparem-se, pois as coisas estão prestes a ficar negativas. Para escaparmos da guilhotina gravitacional que descrevemos na sessão anterior, precisamos realizar o que parece ser um milagre físico. Precisamos encontrar algo que faça exatamente o oposto do que toda a matéria no universo faz. Se a matéria comum diz ao espaço, curve-se para dentro e esmague, precisamos de uma substância que diga ao espaço, curve-se para fora e abra. Chegamos agora ao coração da solução teórica para a instabilidade dos buracos de minhoca, um capítulo da física que nasceu não de uma descoberta em um laboratório subterrâneo, mas de um pedido de ajuda entre amigos. A história dessa chave proibida começa em 1985, com um telefonema que mudou o curso da relatividade geral moderna. Do outro lado da linha estava Carl Sagan, o famoso astrônomo e divulgador científico. Ele estava terminando o manuscrito do seu romance de ficção científica, Contato. Na versão original do livro, a protagonista Ellie Arroway viajava através da galáxia entrando em um buraco negro. Sagan, sendo um cientista rigoroso, queria saber se isso fazia sentido físico. Ele ligou para seu amigo Kip Thorne, um dos maiores especialistas do mundo em relatividade geral no Caltech. Thorne fez alguns cálculos rápidos e deu a má notícia. Cal, se ela entrar em um buraco negro, ela morre. A singularidade a mata, a radiação a frita e o buraco se fecha. É impossível. Mas Thorne ficou intrigado. O desafio de Sagan não era sobre buracos negros, era sobre transporte. A pergunta real era: existe alguma solução nas equações de Einstein que permita um tubo de espaço-tempo que não colapse, que não tenha horizonte de eventos e que possa ser atravessado confortavelmente por um ser humano? Thorne decidiu fazer engenharia reversa nas equações de campo de Einstein. Normalmente, nós pegamos a distribuição de matéria, estrelas, planetas, e calculamos a curvatura do espaço. Thorne fez o contrário. Ele definiu a curvatura que ele queria, um túnel estável, aberto e seguro, e perguntou às equações: de que tipo de matéria eu preciso para criar essa geometria? A resposta matemática foi inequívoca, mas fisicamente perturbadora. Para manter a garganta do buraco de minhoca aberta contra a força esmagadora da gravidade, você precisa preenchê-la com algo que tenha uma densidade de energia negativa. Você precisa de algo que viole as condições de energia que os físicos assumiam ser sagradas. Você precisa do que chamamos, tecnicamente, de matéria exótica. É crucial, neste ponto, fazer uma distinção vital para que não haja confusão. Quando falo de matéria exótica, não estou falando de antimatéria. A antimatéria é real, produzimos-la no CERN todos os dias. Ela é o espelho da matéria, com carga oposta. Mas, e isso é fundamental, a antimatéria tem massa positiva e energia positiva. Se você soltar uma maçã de antimatéria, ela cai para baixo, atraída pela gravidade da Terra. A antimatéria curva o espaço da mesma forma que a matéria comum. Ela atrai. Portanto, a antimatéria não serve para manter o buraco de minhoca aberto. Ela, na verdade, ajudaria a fechá-lo ainda mais rápido. A matéria exótica de que Thorne precisava é algo muito mais estranho. É uma substância que possui pressão negativa ou tensão massiva. Na relatividade geral, a pressão também é uma fonte de gravidade. A pressão positiva, como o ar dentro de um balão, contribui para a atração gravitacional. Mas a pressão negativa, tensão, cria repulsão gravitacional. É uma forma de antigravidade local. Para visualizar isso, imagine a garganta do buraco de minhoca como um túnel de borracha elástica que está tentando encolher desesperadamente. Para mantê-lo aberto, você precisa colocar vigas ou escoras dentro dele. Se essas vigas forem feitas de aço ou qualquer material normal, elas têm massa. A massa delas atrai as paredes do túnel, acelerando o colapso. É como tentar segurar um teto que está caindo usando pilares que puxam o teto para baixo. Mas a matéria exótica age como uma viga que tem massa negativa. Ela empurra as paredes para fora.
Ela age como uma lente divergente para o espaço-tempo. Quando a luz entra no buraco de minhoca, em vez de ser focada para um ponto, como acontece perto de uma estrela, ela é espalhada para fora, permitindo que ela saia do outro lado antes que o túnel se feche. Kip Thorne e seu aluno Mike Morris publicaram essa solução em 1988, criando o que hoje chamamos de buraco de minhoca de Morris-Thorne. Era um modelo matematicamente perfeito de uma máquina de transporte interestelar. Mas havia um problema gigante. A matéria exótica existe? Ou é apenas um truque matemático, como ter 3 maçãs em uma equação? Durante muito tempo, os físicos acreditaram que a energia negativa era proibida pela natureza. Parecia violar as leis da termodinâmica. Mas então, olhamos para a mecânica quântica e ela nos deu uma surpresa chocante. A energia negativa não apenas é possível, como já foi medida em laboratório. A prova disso é o famoso efeito Casimir. Em 1948, o físico holandês Hendrik Casimir previu algo bizarro. Ele disse: pegue 2 placas de metal perfeitamente planas e condutoras. Coloque-as no vácuo, paralelas uma à outra, extremamente próximas, a uma distância de micrômetros. O senso comum diz que, como estão no vácuo e não têm carga elétrica, nada deve acontecer. Elas devem ficar paradas. Mas a mecânica quântica diz que o vácuo não é vazio. O vácuo é um mar fervilhante de partículas virtuais que aparecem e desaparecem constantemente. Fótons virtuais de todos os comprimentos de onda estão dançando no espaço vazio. Agora olhe para o espaço estreito entre as 2 placas. Apenas fótons virtuais, com comprimentos de onda muito curtos, cabem ali dentro. Os comprimentos de onda longos não cabem. Eles são excluídos. Mas do lado de fora das placas, no espaço aberto, fótons de todos os tamanhos podem existir. O resultado? Há mais atividade do vácuo fora das placas do que dentro. Há mais pressão de radiação virtual empurrando as placas de fora para dentro do que de dentro para fora. As placas são empurradas uma contra a outra. Essa força misteriosa foi medida experimentalmente com precisão na década de 1990. É real. Mas o que isso significa para a energia? Se o vácuo normal do lado de fora tem energia zero, por definição, e o vácuo entre as placas tem menos modos de vibração, então o vácuo entre as placas tem energia menor que zero. O espaço entre as placas Casimir contém densidade de energia negativa. Isso foi um momento eureka para os físicos de buracos de minhoca. O efeito Casimir provou que a natureza permite regiões de espaço com energia negativa. Nós encontramos a matéria exótica. Ela não é um material que você minera em um asteroide. Ela é um estado perturbado do vácuo quântico. Outra forma de gerar energia negativa é através do uso de lasers em um estado chamado luz comprimida, squeezed light, onde reduzimos a incerteza quântica em uma fase da onda de luz às custas de aumentar na outra, criando pulsos que momentaneamente têm energia abaixo do nível do vácuo. Então, teoricamente, temos a receita. Para construir um buraco de minhoca estável, uma civilização avançada precisaria criar um arranjo geométrico de placas Casimir ou campos de laser de alta potência que gerassem uma zona de energia negativa contínua na garganta do buraco. Isso criaria a pressão repulsiva necessária para impedir o colapso gravitacional e manter a porta aberta para as estrelas. Mas agora, saímos da física teórica e batemos de frente com a engenharia titânica. A escala do problema é desanimadora. O efeito Casimir gera quantidades infinitesimais de energia negativa. A força entre as placas é mensurável, mas minúscula. Para manter aberto um buraco de minhoca com apenas 1 metro de diâmetro, o suficiente para um humano passar rastejando, os cálculos de Matt Visser e outros físicos mostram que precisaríamos de uma quantidade de energia negativa equivalente à massa total do planeta Júpiter, mas convertida em energia negativa e concentrada em uma casca fina da espessura de uma fração de um próton.
Estamos falando de manipular a espuma quântica em uma escala planetária. Além disso, há o problema da tensão. A pressão negativa necessária para sustentar a garganta é tão imensa que ela excede a tensão no centro de uma estrela de nêutrons. Não existe nenhum material sólido feito de átomos que possa suportar essa tensão sem se rasgar. A estrutura que mantém o buraco aberto não poderia ser feita de matéria, teria que ser feita de campos de força pura. Uma civilização que conseguisse fazer isso, uma civilização tipo terceira, na escala de Kardashev, teria que espremer o vácuo do espaço-tempo até que ele gritasse, extraindo dele a repulsão necessária para desafiar a gravidade. E há mais uma complicação sutil. A energia negativa tem um efeito colateral desagradável. Ela deslocaliza a luz. Como ela age como uma lente divergente, se você olhasse através de um buraco de minhoca estável, a imagem do outro lado não seria plana como uma janela. Seria distorcida, como olhar através de um olho mágico de porta ao contrário, ou através de uma bola de cristal bizarra. A luz seria empurrada para as bordas. Mas, mais importante, a própria existência de energia negativa em quantidades macroscópicas pode violar outras leis da física quântica. Existem teoremas, chamados desigualdades quânticas, que sugerem que você só pode pegar energia negativa emprestada do vácuo por um tempo muito curto. Quanto mais negativa for a energia, menor o tempo que ela pode existir antes que um pulso de energia positiva venha para pagar a dívida. A natureza parece agir como um banco rigoroso que não permite que sua conta fique no vermelho por muito tempo. Isso sugere que um buraco de minhoca atravessável, mesmo se construído, pode ser inerentemente instável de uma maneira diferente. Ele pode pulsar, ele pode abrir janelas de travessia de microsegundos intercaladas por colapsos mortais. A travessia exigiria um timing perfeito, na escala de atosegundos. Apesar dessas dificuldades monumentais, a existência teórica da matéria exótica e da energia negativa transformou o estudo dos buracos de minhoca. Deixou de ser uma impossibilidade lógica e passou a ser uma impossibilidade de engenharia. A física não diz não com letras maiúsculas, ela diz sim, mas. E o mas é seguido por uma lista de compras de materiais que talvez nunca consigamos reunir. Nós sabemos o que precisamos. Precisamos de um material que tenha tensão maior que sua densidade de massa. Precisamos de antigravidade quântica. E o mais fascinante é que a energia escura, a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo neste exato momento, possui propriedades muito similares à matéria exótica. A energia escura tem pressão negativa. Ela está empurrando as galáxias para longe umas das outras. O universo, em grande escala, já está usando antigravidade para se expandir. O truque de uma civilização avançada seria engarrafar essa energia escura, concentrá-la e usá-la para forrar as paredes de um túnel interestelar. Nós vivemos em um universo que contém o ingrediente secreto. Ele está em toda parte, no vácuo entre o seu nariz e a tela do computador. Mas ele está tão diluído, tão fraco, que não podemos usá-lo. Assim, a chave proibida foi encontrada, mas ela está trancada dentro de um cofre quântico que exige a energia de estrelas para ser aberto. E mesmo se conseguirmos abrir o cofre, mesmo se conseguirmos estabilizar a garganta com anéis de energia negativa gigantescos, ainda não estamos a salvo. Porque resolver o problema da gravidade cria, inadvertidamente, um problema ainda pior. Um problema que não tem a ver com o esmagamento, mas com o próprio tecido da realidade. Ao abrir um atalho no espaço, você acidentalmente abre um atalho no tempo. E o universo odeia máquinas do tempo ainda mais do que odeia singularidades. Na próxima parte, vamos entrar no corredor da morte. Vamos descobrir por que um buraco de minhoca estável se transforma em um amplificador de radiação mortal e como a simples tentativa de atravessá-lo pode desencadear um paradoxo temporal que faria o próprio túnel se autodestruir antes mesmo de ser construído.
Kip Thorne nos deu a esperança com a matéria exótica. Stephen Hawking está prestes a tirá-la de nós com a proteção cronológica. Preparem-se, pois o tempo é o inimigo final. Suponha que, contra todas as probabilidades, uma civilização superavançada do tipo terceiro tenha conseguido o impossível. Eles mineraram Júpiteres de energia negativa, estabilizaram a garganta com anéis de matéria exótica e criaram um túnel gravitacionalmente estável. A porta está aberta. A gravidade não vai mais esmagar você. As forças de maré foram domadas. Parece que a vitória foi alcançada e que o caminho para as estrelas está livre. Você prepara sua nave, respira fundo e inicia a sequência de lançamento. Mas, no momento em que você cruza o limiar, os alarmes da sua nave começam a gritar. Os sensores de radiação não vão apenas para o vermelho, eles derretem. Você olha para fora e não vê o túnel suave de interestelar, mas sim um inferno de luz branca ofuscante que se intensifica exponencialmente a cada fração de segundo. Antes que você possa entender o que está acontecendo, sua nave, seu corpo e seus átomos são vaporizados não pela gravidade, mas pela própria luz. Bem-vindos ao corredor da morte. Bem-vindos ao problema da radiação de feedback e do paradoxo temporal. Para entender essa armadilha secundária, precisamos lembrar que o universo não é um vácuo vazio e silencioso. Ele está cheio de radiação. Temos a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que permeia cada centímetro do cosmos, uma relíquia do Big Bang. Temos a luz de bilhões de estrelas. E temos as flutuações quânticas do vácuo. Quando você abre um buraco de minhoca, você cria um atalho para a matéria. Sim, mas também cria um atalho para a radiação. E aqui, a geometria prega uma peça mortal. Imagine que a luz entra pela boca A, viaja pelo túnel e sai pela boca B. Se o universo fosse estático, tudo bem. Mas a radiação tende a se espalhar. Parte da luz que sai por B pode ser atraída pela gravidade externa da boca B e acabar caindo de volta nela, ou pode viajar pelo espaço normal externo e reentrar na boca A. Isso cria um loop fechado, um ciclo. Pense no que acontece em um show de rock quando o guitarrista aproxima demais a guitarra do amplificador. O som sai do amplificador, entra nos captadores da guitarra, é amplificado novamente, sai mais forte, entra de novo e assim por diante. Em questão de milissegundos, você ouve aquele guincho agudo e insuportável de microfonia. O sistema de som entra em colapso por excesso de energia recirculante. Um buraco de minhoca é, essencialmente, o sistema de som mais perigoso do universo. A radiação que entra no túnel pode ficar presa em um loop, circulando através da garganta repetidamente. Como a luz viaja muito rápido, ela pode dar milhões de voltas em um segundo. E a cada volta, ela ganha energia. Por quê? Por causa do blue shift gravitacional. Ao cair no poço gravitacional do buraco, a luz ganha energia, tornando-se mais azul, mais energética. Raios visíveis viram ultravioleta. Ultravioleta vira raios X. Raios X viram raios gama. A energia se empilha sobre si mesma. O guincho da microfonia cósmica se torna um feixe de radiação gama de intensidade infinita que frita qualquer coisa que esteja dentro do túnel. Mesmo que as paredes de matéria exótica aguentem, o interior do tubo se torna uma câmara de esterilização absoluta. Você construiu um túnel indestrutível, mas o preencheu com fogo nuclear. Mas a radiação é apenas o guarda de segurança na entrada. O verdadeiro chefe, o monstro final que impede a travessia, é algo muito mais profundo e filosófico. O tempo. Na relatividade de Einstein, espaço e tempo estão entrelaçados. Você não pode mexer em um sem mexer no outro. Um buraco de minhoca é um atalho através do espaço, mas, inevitavelmente, ele também é um atalho através do tempo. Vamos fazer um experimento mental clássico, conhecido como o paradoxo dos gêmeos do buraco de minhoca. Imagine que você construiu um buraco de minhoca pequeno e estável no seu laboratório. As duas bocas, A e B, estão lado a lado,
conectadas por um túnel curto no hiperespaço. O tempo flui da mesma maneira em ambas as bocas. Agora, você pega a boca B, coloca-a em uma nave espacial ultra rápida e a envia em uma viagem pela galáxia a uma velocidade próxima à da luz, enquanto a boca A fica na Terra. Pela relatividade especial, sabemos que o tempo passa mais devagar para o objeto em movimento. O relógio na boca B anda mais devagar. Digamos que, para a boca B, a viagem durou 1 ano, mas na Terra, onde a boca A ficou parada, passaram-se 10 anos. Agora, a nave traz a boca B de volta e a coloca ao lado da boca A. Aqui está a mágica e o horror. As duas bocas ainda estão conectadas pelo túnel curto no hiperespaço. Se você olhar para a boca B, ela é jovem. Ela está 9 anos no passado em relação à boca A. Se você entrar na boca A, você sairá na boca B instantaneamente. Mas como a boca B está no passado, você acabou de viajar 9 anos para trás no tempo. Você construiu uma máquina do tempo. Não é uma teoria maluca. É uma consequência direta e inevitável de combinar buracos de minhoca com a dilatação do tempo. Todo buraco de minhoca atravessável tem o potencial de se tornar uma máquina do tempo. E é aqui que o universo desenha a linha vermelha. Se você tem uma máquina do tempo, você tem o poder de criar paradoxos. O mais famoso é o paradoxo do avô. Você entra no buraco de minhoca, volta 50 anos, encontra seu avô antes de ele conhecer sua avó e, acidentalmente ou intencionalmente, se você for um psicopata, o mata. Se seu avô morre, seu pai não nasce. Se seu pai não nasce, você não nasce. Se você não nasce, você não construiu a máquina do tempo e não voltou para matar seu avô. Então, seu avô vive. Então você nasce. Então você volta e o mata. A causalidade entra em um loop infinito e lógico que não tem solução. O universo de causa e efeito, a base de toda a ciência, colapsa. A natureza parece ter um mecanismo de defesa contra isso. Stephen Hawking, o grande físico britânico, pensou muito sobre isso. Ele percebeu que, embora as equações de Einstein permitam viagens no tempo, nós nunca vemos turistas do futuro nos visitando. Hawking propôs uma lei não provada, mas amplamente aceita, chamada conjectura de proteção cronológica. Essa conjectura afirma, com o humor britânico típico de Hawking, que as leis da física conspiram para impedir a viagem no tempo a fim de manter o universo seguro para os historiadores. Mas como o universo faz isso? Ele não tem uma polícia temporal. Ele usa a física quântica. Lembra-se da radiação de feedback que discutimos há pouco? Quando o buraco de minhoca se transforma em uma máquina do tempo, esse feedback se torna infinitamente pior. Considere uma flutuação do vácuo, uma partícula virtual, que aparece perto da boca do buraco de minhoca. Se o buraco for uma máquina do tempo, essa partícula pode entrar na boca A, sair pela boca B no passado e viajar pelo espaço normal para encontrar a si mesma antes de ter entrado. A partícula se torna o seu próprio passado. Ela entra em uma curva temporal fechada, CTC, Closed Time-like Curve. Ela pode circular nesse loop um número infinito de vezes. E aqui está o golpe fatal. Para a partícula, percorrer esse loop no tempo pode levar tempo zero do ponto de vista do buraco. Isso significa que um número infinito de flutuações quânticas pode se empilhar umas sobre as outras no mesmo instante. A densidade de energia na garganta do buraco de minhoca dispara para o infinito. No exato momento, na fração de segundo precisa, em que a máquina do tempo seria ativada, quando a boca B desacelera e a conexão temporal é estabelecida. O vácuo quântico sofre um colapso catastrófico. Ocorre uma explosão de energia de vácuo. As paredes de matéria exótica são destruídas. A garganta é obliterada. A singularidade retorna. O universo destrói a ponte para evitar o paradoxo. É uma forma de censura cósmica. Você não consegue voltar para matar seu avô porque no momento em que você liga a máquina que permitiria isso, a máquina explode na sua cara. Isso nos coloca em uma posição humilde.
A física parece permitir atalhos no espaço, desde que eles não violem a causalidade. Mas, como vimos, é quase impossível separar o espaço do tempo. Talvez existam buracos de minhoca que não permitam viagem no tempo? Talvez se as bocas forem mantidas sempre na mesma idade? Sim, teoricamente. Mas o universo é um lugar dinâmico. Campos gravitacionais de estrelas próximas, a rotação da galáxia, tudo isso afeta a passagem do tempo. Manter as duas bocas perfeitamente sincronizadas através de anos-luz de distância para evitar a formação de uma máquina do tempo seria uma tarefa de engenharia divina. Qualquer deslize, qualquer diferença de tempo acumulada e o mecanismo de autodestruição de Hawking é ativado. A radiação de vácuo divergiria e a estrutura colapsaria. Além disso, temos o problema da instabilidade quântica da própria matéria exótica. Vimos na sessão anterior que precisamos de energia negativa. Mas a energia negativa é um estado estressado do vácuo. O vácuo quer voltar a ser zero. Se houver qualquer perturbação, como uma nave entrando, essa energia negativa pode decair. Imagine um túnel feito de dinamite instável. Enquanto ninguém toca, ele fica lá. Mas o primeiro toque desencadeia a reação. O buraco de minhoca é, portanto, o sistema mais temperamental da física. Ele exige condições impossíveis para nascer. Energia negativa. Ele exige isolamento impossível para sobreviver, evitar radiação. E ele exige uma proibição impossível de movimento para não virar uma máquina do tempo. Qualquer tentativa de usá-lo para o seu propósito original, viajar, viola uma dessas condições de segurança. Isso significa que estamos presos, que nunca sairemos do sistema solar. Não necessariamente. Significa apenas que o atalho fácil da dobra espacial é provavelmente uma miragem. Significa que teremos que fazer o trabalho duro. Teremos que viajar através do espaço normal, talvez perto da velocidade da luz, enfrentando a dilatação do tempo, mas sem violar a causalidade. Ou talvez, como sugerem algumas teorias muito recentes e especulativas, como a EREPR, que conecta o emaranhamento quântico aos buracos de minhoca, a travessia seja possível, mas apenas para a informação quântica, não para objetos macroscópicos como humanos. Talvez possamos enviar nossos eus digitalizados, mas nunca nossos corpos de carne e osso. De qualquer forma, o corredor da morte está bem guardado. A radiação e o paradoxo são os cães de guarda da realidade, garantindo que a história seja escrita apenas uma vez, sem rascunhos, sem borrachas e sem botões de desfazer. Na nossa conclusão, vamos reunir todas essas peças quebradas do sonho de Einstein. Vamos olhar para o quadro geral. Se não podemos usar buracos de minhoca, o que nos resta? A instabilidade é o fim da linha ou apenas um convite para entendermos uma física ainda mais profunda? Preparem-se para o veredito final sobre a geometria impossível. Chegamos ao final da nossa vertiginosa jornada, através das dobras impossíveis do espaço-tempo. Começamos com um sonho, o sonho mais antigo de qualquer espécie que já olhou para as estrelas e sentiu o peso esmagador da distância. Começamos com a esperança de que Einstein, em sua genialidade, tivesse deixado uma porta dos fundos aberta, um atalho secreto que nos permitisse enganar a velocidade da luz e conquistar a galáxia antes do fim da nossa breve existência. Mas, ao longo desta investigação, peça por peça, equação por equação, vimos esse sonho ser desmantelado pela implacável realidade da física. Vimos que a ponte Einstein-Rosen, aquela bela arquitetura geométrica desenhada em 1935, não é uma estrada para o paraíso, mas uma armadilha mortal. Descobrimos que a gravidade, a força que mantém nossos pés no chão, é a mesma força que conspira para fechar a garganta do túnel com a velocidade de uma guilhotina cósmica. Vimos que, para manter essa porta aberta, precisaríamos violar a natureza, minerando quantidades planetárias de uma energia negativa que existe apenas nos sussurros do vácuo quântico. E, talvez, o golpe mais cruel de todos, aprendemos que mesmo se conseguíssemos a engenharia divina
Para estabilizar o túnel, o próprio universo se levantaria em defesa da história, usando a radiação de feedback e a proteção cronológica para destruir a máquina antes que ela pudesse criar um paradoxo temporal. A conclusão é sóbria, fria e inescapável. Nós estamos presos na geometria. A estrutura do universo não foi desenhada para facilitar a nossa viagem. Pelo contrário, parece haver um sistema imunológico cósmico que ataca qualquer tentativa de furar o tecido da causalidade. O buraco de minhoca, essa miragem matemática que nos seduz nos quadros negros das universidades, é, na prática, uma impossibilidade física para seres feitos de matéria bariônica como nós. Nós somos criaturas de carne, osso e tempo linear. E o buraco de minhoca é uma entidade que odeia a matéria e brinca com o tempo. A incompatibilidade é fundamental. Mas eu não quero terminar este vídeo com uma nota de puro pessimismo. Na ciência, um não é tão valioso quanto um sim. Saber que o caminho fácil está bloqueado nos força a olhar com mais respeito e determinação para o caminho difícil. O fato de estarmos presos na geometria convencional não significa que estamos presos na Terra para sempre. Significa apenas que a nossa libertação não virá de um truque mágico, mas de um esforço monumental. Significa que a conquista das estrelas não será um salto instantâneo, mas uma longa e majestosa travessia. Isso devolve à exploração espacial uma escala épica que o teletransporte instantâneo teria roubado. Se pudéssemos estalar os dedos e aparecer em Andrômeda, o universo ficaria pequeno. Ele perderia a sua grandeza. A barreira da luz e a instabilidade dos atalhos garantem que o cosmos permaneça vasto, misterioso e desafiador. Além disso, devemos considerar a nossa posição na escala de Kardashev. Nós somos uma civilização tipo 0,7. Nós ainda queimamos plantas mortas, combustíveis fósseis, para obter energia. Nós mal conseguimos sair da nossa própria lua. Olhar para os buracos de minhoca e dizer "é impossível" pode ser apenas um reflexo da nossa ignorância primitiva. Talvez, para uma civilização tipo Tereso, que domina a energia de uma galáxia inteira e que compreende a gravidade quântica em sua totalidade, as barreiras que discutimos hoje sejam contornáveis. Talvez eles saibam como tricotar o espaço-tempo de maneiras que não conseguimos conceber, estabilizando a espuma quântica sem precisar de Júpiteres de matéria exótica. Talvez a energia escura, que hoje apenas observamos acelerar o universo, seja o combustível comum das naves deles. Mas para nós, aqui e agora, com a física que temos, a porta está trancada. Isso nos leva a repensar o que significa viajar. Talvez a insistência em enviar nossos corpos físicos, esses sacos frágeis de água e proteína que precisam de ar, comida e proteção contra a radiação, seja o verdadeiro erro. Se a geometria proíbe a passagem de massa macroscópica através de um atalho instável, talvez ela não proíba a passagem de informação. Existem teorias de fronteira, como a conjectura ER-EPR, proposta por Joan Maldacena e Leonard Susskind, que sugerem que buracos de minhoca, ER, e emaranhamento quântico, EPR, são a mesma coisa. Se isso for verdade, o universo já está cheio de microconexões, fios invisíveis que conectam partículas através de anos-luz. Talvez o futuro da viagem interestelar não seja entrar em uma nave e voar, mas sim digitalizar a nossa consciência e transmiti-la através dessa rede quântica ou através de lasers convencionais, para ser impressa ou baixada em um avatar robótico em outro sistema estelar. Nesse cenário, não precisamos de buracos de minhoca transitáveis para corpos. Precisamos apenas de banda larga cósmica. A impossibilidade física se torna apenas um problema de engenharia de software e hardware. Nós não quebramos a geometria, nós nos adaptamos a ela. Mas, se insistirmos na presença física, se o espírito humano exigir pisar com botas reais em solo alienígena, então temos que aceitar a rota cênica. Temos que aperfeiçoar a propulsão convencional.
Temos que construir velas de luz empurradas por lasers gigantes, naves de fusão nuclear ou até mesmo a hipotética dobra espacial de Alcubierre, o Warp Drive. Note que a dobra de Alcubierre sofre de problemas muito semelhantes aos do buraco de minhoca, a necessidade de energia negativa, mas ela não cria necessariamente os mesmos paradoxos temporais destrutivos se usada com cautela. Ela não fura o espaço, ela o surfa. É uma distinção sutil, mas que pode ser a nossa salvação a longo prazo. No entanto, mesmo a dobra é um sonho distante. Por enquanto, estamos presos ao limite de velocidade de Einstein. Há uma beleza melancólica nessa prisão. O fato de não podermos voltar no tempo através de buracos de minhoca protege a santidade da nossa história. Significa que as nossas escolhas importam. O que fazemos agora não pode ser desfeito por um turista do futuro que aperta um botão errado. A conjectura de proteção cronológica de Hawking pode ser vista como uma lei de preservação da realidade. O universo cuida para que a narrativa da existência seja coerente. Nós somos os autores de uma história que é escrita a tinta permanente, não a lápis. A instabilidade do buraco de minhoca é a garantia de que a causa sempre precederá o efeito, de que a lógica prevalecerá sobre o caos. Eu frequentemente me pergunto o que Einstein pensaria se visse onde suas equações nos levaram. Ele morreu tentando unificar a física, rejeitando os buracos negros e a incerteza quântica. E, no entanto, foi o seu trabalho que nos deu o mapa para esses territórios proibidos. Ele nos mostrou as paredes da nossa prisão geométrica, mas ao fazer isso, ele nos deu a chave para entender o tamanho da nossa cela. A cela é o universo observável e ela é vasta o suficiente para nos manter ocupados por bilhões de anos, mesmo sem atalhos. A lição final da instabilidade é a humildade. Nós não ditamos as regras. O universo não é obrigado a conformar-se aos nossos desejos de exploração rápida. A matemática permite fantasias que a física proíbe. E é dever do cientista aceitar o veredito da natureza. O buraco de minhoca é, até segunda ordem, uma miragem. É o canto da sereia da relatividade geral. Ele nos chama com a promessa de mundos distantes, mas se nos aproximarmos demais, ele nos despedaça. Então, para onde vamos daqui? Nós continuamos. Nós olhamos para a Próxima Centauri não como um destino para um passeio de fim de semana através de um portal, mas como o objetivo de um projeto geracional. Nós construímos telescópios melhores. Nós enviamos sondas robóticas que podem hibernar por milênios. Nós expandimos a nossa esfera de influência na velocidade que a luz permite, bolha por bolha, sistema por sistema. É um processo lento, dolorosamente lento para uma espécie impaciente como a nossa. Mas é real, é sólido. Não depende de magia, nem de matéria que não existe, nem de violar a segurança cronológica do cosmos. Nós somos exploradores presos na geometria, sim, mas que geometria magnífica ela é! Ela é curva, ela é dinâmica, ela é cheia de ondas gravitacionais e luz estelar. Nós não precisamos furá-la para apreciá-la. Nós só precisamos ter a coragem de atravessá-la, passo a passo, átomo por átomo, respeitando as leis que regem a dança das galáxias. Talvez um dia, daqui a 1000, 10.000 ou 1 milhão de anos, um descendente distante da humanidade, um ser que misturou sua biologia com a máquina, olhe para trás, para nós, e sorria da nossa ingenuidade. Talvez eles tenham encontrado a matéria exótica. Talvez eles tenham domado a garganta instável. Mas eles saberão que nós fomos aqueles que fizeram as perguntas difíceis. Nós fomos aqueles que olharam para o abismo da instabilidade e não piscaram. Nós fomos aqueles que entenderam que, antes de tentar quebrar as regras do universo, precisávamos desesperadamente compreendê-las. O buraco de minhoca permanece fechado para nós hoje.